É isso aí, pessoal. O Toca Disco é um projeto proposto por um grupo de alunos, uma websérie de 13 episódios para retratar o rock nacional dos anos 80 enquanto movimento político. Bom, cada episódio vai abordar uma música que levanta temas das minorias da época, como a homossexualidade, a liberdade feminina e a liberdade política. Bom, é um trabalho feito por alunos de jornalismo da PUC Campinas. Bora conferir aqui no Direto da Universidade. Se liga aí que tá bem bacana. Olá, bem-vindos ao terceiro e último episódio de Toca Disco. Dessa vez nós vamos falar sobre uma das maiores bandas da década de 80 e uma de suas músicas que ganhou um novo significado ao ser tocada no primeiro Rock in Rio, no dia da reabertura política brasileira depois da ditadura militar. É o Barão Vermelho com a performance de Pro Dia Nascer Feliz. A ditadura foi um problema muito sério ao país, né? Foi um momento na história que trouxe assim, consequências muito negativas. Acho legal sempre lembrar, o Barão não estourou no Rock in Rio. O Barão chegou no Rock in Rio já com 100 mil cópias vendidas, com um grupo, um disco de ouro, que eles falavam, e aquilo nos credenciou a estar mais perto das atrações principais, né? Então a gente pôde tocar à noite e ter luz também, aquela coisa da iluminação, que era, na verdade era a luz do Queen, né? Você tinha direito a reprogramar a parte dela. Só entende quem namora, agora vambora. Estamos, meu bem, por um triz, no dia nascer feliz. O Barão sempre está alinhado mesmo com essa coisa, né? O Cazuza diz, né? Como é que é? A direita é a guerra, né? E o rock é uma antítese um pouco disso, né? Mas eu acho que ele conseguiu, dentro disso tudo, encontrar um caminho sempre de esquerda mesmo, né? Com as letras muito políticas, né? Sempre com triplos sentidos, né? Se você for ler tudo, prestar atenção, tem muito toque legal ali, né? De igualdade, tem muita coisa humanista nas letras dele, né? Ele era um grande humanista também, o Cazuza, né? O Pro Dia Nascer Feliz, que é uma música até que é uma música de amor, né? Se você pensar, ele falando com a namorada, a Sessão Coruja, mas aquele verso Pro Dia Nascer Feliz, no dia 15 de janeiro, ganhou uma outra vida, né? Ganhou uma outra interpretação. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. E deixe presente o teu bis, pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, ó. É coisa da época do Brasil, eu acho, né? De uma juventude que estava saindo de uma ditadura militar. De repente ali tem a aposta numa juventude bacana, né? Pessoas que vão... Tanto que no Rock in Rio ele faz aquele discurso lindo, né? E aquele discurso que ele faz no final, né, que o dia nasce lindo para todo mundo amanhã, uma rapaziada jovem, esperta. Que o dia nasça lindo para todo mundo amanhã, com o Brasil novo, com a rapaziada esperta. Pô, o Rock in Rio, sei lá, pode ter mais 100 edições. Se você quiser resumir o Rock in Rio em 5 minutos de imagem, esse discurso do Cazuza, né, esse final com o Pro Dia Nascer Feliz, vai entrar em algum momento. Contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. E desde presente o teu bis, todo mundo. Os militares começam a perder assim, as suas bases de sustentação. E essa mesma sociedade também vai reivindicar a saída dos militares do poder. Justamente por essa coisa do Tancredo ter sido eleito nesse dia como o primeiro presidente civil, né? E aquilo ali mexeu mesmo com a turma, né? É uma esperança para o futuro, né? O fato de termos uma eleição, mesmo que indireta,
e essa eleição não ter candidatos militares, né, eu acho que isso também, de certa forma, trouxe aí traz uma esperança, né, às pessoas naquele contexto. Tinha uma onda na época de gel no cabelo, ficava todo mundo com o cabelo colorido, e faziam isso no Rock in Rio, tinha umas lojinhas que faziam os estantes. O gel verde e amarelo acabou assim no mesmo segundo, sabe? Estava todo mundo celebrando aquilo, todo mundo com alguma esperança de que o Brasil ia mudar, né? Aquela esperança que a gente vai ter até morrer, né? Você sai do palco achando que ganhou a Copa do Mundo, assim, né? E aí, quando a coisa acontece, que você vê, cara, passamos. Meu Deus do céu, que maravilha. Foi lindo, tá todo mundo urrando. O pessoal vem ver uma metalheira pesadona e de repente... Guto Goff, muito obrigado. Eu gostei quando eles cantaram pro Dia Nascer Feliz, pro Brasil, que amanhã é um dia que vai nascer feliz, no Brasil todo. O Brasil tá com esperança, tá? Todo mundo achando que vai raiar uma coisa nova. Então, eu achei bonito pra até cantar junto, porque ficou uma coisa de esperança mesmo, do dia novo, da coisa nova que tá pintando aí, com o Tancredo, com o Sem Tancredo, com o que o Tancredo vai fazer. Mas alguma coisa vai começar e tá bonito. Um dia nascer feliz, não é isso? Ok. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, outra ali. No vai e vem dos teus quadrinhos. O rock se tornou popular. Então, assim, tudo aquilo, o som alto, o visual, tudo aquilo deixou de causar estranhamento. Né? Aquilo que era consumido por um gueto, por uma tribo underground, começou a fazer sucesso no mainstream. Então aquilo que só eu e meus colegas ali conheciam, de repente meu pai e minha mãe passaram a conhecer também. Né? Então rolou essa popularização do rock e de tudo que vinha em torno dele. A gente foi fazendo as coisas e as pessoas foram vendo. Alguns odiando, outros curtindo, outros amando. E tem gente aí que acompanha a gente há 4 décadas também, que é uma coisa muito bacana, né? Muita gente fala. Eu fui no Rock in Rio 85, vi aquilo lá e falei, quero ser músico. Foi determinante. Já tinha uma galera fazendo antes, não tenha dúvida disso, mas um monte de gente foi convertida pelo Rock in Rio. Um evento como esse, né, como o Rock in Rio, por exemplo, ele é cheio de simbolismos, né? Ou seja, acho que a própria música, né, para o Dia Nascer Feliz, né, eu acho que também já está ali, né, já está dito nisso, uma condição de vida melhor também para essa juventude, né? Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. E desse presente o teu bis, todo mundo. Chamando um futuro que a nossa geração acreditava muito, assim, né? A gente achava que o Brasil, nos dias de hoje, né, seria o maior país do mundo, né? Com certeza. Só que a gente se fudeu, né? Porque nós queimamos a língua, o Brasil andou para trás, né? Desses 40 anos, e hoje em dia eu me sinto em 78, 80, quando o general Figueiredo era o presidente. O Brasil precisa de muito tempo para crescer, né? E a gente acreditar que a gente vai botar pessoas que tenham visão de futuro, que saibam o poder da boa educação, da boa alimentação, de distribuição de renda. Né? Se a gente encontrar pessoas, eu não estou falando de partido político, não. Estou falando de cabeças, pessoas que têm esse senso humanitário para governar. Né? A gente, mais uma vez, está precisando, né, que o dia nasça feliz. E a gente dormir. O Brasil! Ela sempre foi, desde que eu conheço, uma mulher libertadora. Ela é livre, totalmente livre. Nos seus pensamentos, nas suas atitudes e no seu trabalho. Sejam muito bem-vindos a mais um Toca Disco.
Hoje nós vamos falar sobre o símbolo de liberdade feminina Rita Lee. Ela, que já inspirou tantas mulheres e mostrou ao Brasil e ao mundo a força que nós temos. Eu conheci a Rita Lee através da minha mãe. Minha mãe, que gostava muito da Rita Lee, escutava as músicas todas. E eu tinha, acho que uns 7 anos, mais ou menos. A gente esperava a minha mãe chegar do trabalho e corria pro quarto dela, porque ela colocava os discos de vinil na vitrola. E a gente ficava cantando e dançando, e era super divertida a nossa noite. Todas as noites eram assim. E eu fui crescendo e nunca desisti de escutar, e nunca me desinteressei por ela. Sempre gostei dela e sempre ouvi todas as músicas. E gosto até hoje, né? Essa menina lança todo esse perfume, disparatina, não dá pra ficar imune ao teu amor, que tem cheiro de coisa maluca. Ela sempre foi uma pessoa, assim, à frente do tempo dela, assim, sabe? Ela sempre falava de namoro no cinema, beijo escondido, até de sexo em música, uma coisa que era meio tabu na época, né? As letras dela, o que há de político é muito ocasional, porque o negócio dela é que ela era uma cronista de comportamento de uma juventude, e ela não se arvorava de arauto da juventude, nada disso. Ela fazia as músicas, ela morria de rir quando fazia as próprias letras dela, entendeu? A Rita é uma comediante, antes de tudo, sempre foi. Todas as pessoas para quem a Rita, a cada tempo, conseguia se mostrar, viraram e viram até hoje, com as músicas dela toda, até hoje, você pega, tá lá, as pessoas todas, volta e meia, estão cantando as músicas. As músicas dela não tem tempo. Vem cá, meu bem, me descola um carinho, eu sou neném, só sossego com um beijinho, vê se me dá o prazer de ter prazer envolvido. Todo mundo era, num sentido mais amplo, todo mundo era apaixonado por ela, sempre foi, entendeu? E ela, sabe, aquelas personagens que, quando passam pela sua vida, são inesquecíveis. É uma pessoa de outro planeta que tá conosco. Escutando a Rita Lee, e a gente acaba assim, poxa, se ela fala tudo que ela pensa, por que eu também não posso, né? Porque até então só os homens fazem o que eles querem, só eles falam o que eles pensam. E as mulheres geralmente são mais recatadas, né? Eu acho que é uma criação, né, de tempos e tudo mais. E as mulheres tomaram um rumo muito diferente, né, ao longo do tempo, né? São mais independentes, trabalham, expõem suas ideias, crescem no mercado de trabalho. Elas eram vistas ainda dentro dos padrões hegemônicos de gênero, né? Mas elas resistiam a isso, elas estavam se movendo para um outro lugar, sabe? Acho que já não era um lugar que passava sem crítica, assim, de, você tem que ficar quietinha aí mesmo, trabalhando, cuidando de todo mundo. Então, elas continuavam sendo as cuidadoras da família, dos filhos, mas foram muito corajosas até de falar, bom, por enquanto não dá para a gente gritar por igualdade mais radical, mas eu vou criar minhas filhas para estudar, eu vou me sobrecarregar com 2, 3 jornadas de trabalho. Me vira de ponta cabeça, me faz de gato e sapato, e me deixa de 4 no ato, me enche de amor, de amor. Eram aqueles bailinhos de garagem, né? Super divertidos na época, né? Era bailinho da vassoura, da garagem, era super divertido. E a gente colocava lança-perfume, né? Que a gente achava o máximo cantar lança-perfume, né? Uma coisa que nossos pais ou outras pessoas mais velhas tinham passado por isso, né? Lança-perfume, nossa, o que é isso, né? E a gente dançava pra caramba. E disco de vinil rolando solto. Eu tenho uma coleção. Eu era diretor artístico da Som Livre e diretor musical da Globo toda, da TV Globo toda. Então eu tinha condições, eu não podia colocar o que eu quisesse, mas eu influenciava muito. E foi uma fase que só dava Rita Lee nas novelas. Eu comecei a trabalhar a Rita feito louco nas novelas,
E, preferencialmente, essas músicas mais palatáveis, entendeu? E aí isso foi numa escala enorme, quer dizer, ela foi cada vez mais crescendo as vendas dela, até o Lança Perfume, que foi onde a gente parou. Essa menina lança todo esse perfume, disparatina, não dá pra ficar imune. O teu amor que tem cheiro de coisa maluca. Porque ela sempre mexeu com sensualidade. Hoje, escutando a letra da música, eu me identifico super, porque assim, você se joga pro amor, né? Você é aquele amor super intenso, e é o que todo mundo tem dentro de si, é o que a gente sente, né? Quando a gente tá apaixonado, a gente quer isso na vida, né? Tinha uma estrutura muito machista ainda, né? Mas você já identificava mulheres que, mesmo sem saber, estavam buscando uma autonomia. Estavam dispostas já, né? Já sentiam na própria pele, olhando para a geração anterior das suas mães, né? O fardo da dominação masculina e de uma condição mais dependente da mulher em relação a uma figura masculina, né? Esse critério utilizado para medir a competência da mulher, a Rita Lee nunca ligou para isso. Ela sempre foi uma rebelde em relação a esses critérios, né? Então, acho que essa rebeldia dela, essa espontaneidade que ela tem, né, sem ter que ficar medindo muito se ela vai sair bem na foto, né, de ser ela mesma, essa coragem mesmo de representar a si mesma. Eu tenho para mim que isso houve uma mudança de comportamento do universo feminino, principalmente do universo jovem feminino, entendeu? As pessoas perderam medo do recato, sabe? Eu acho que as mulheres ganharam o direito a muita opinião, sabe? A expressar as suas vontades, seus desejos, os mais escondidos, para a época principalmente, entendeu? Ela tem um papel social gigante, gigante. O que me inspira nela é o jeito dela ser independente se as pessoas gostam ou não. Então eu faço isso da minha vida hoje. Eu acho que eu aprendi a ser livre com ela. Fica bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. E vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. Me aqueça, me vira de ponta cabeça. Me faz de gato e sapato. Me deixa de quatro no ato. Me enche de amor, de amor. É porque ele era o melhor da geração dele, quiçá das outras, né? Nesse ponto eu não tenho o menor pudor de falar. Sejam muito bem-vindos ao Toca Disco. Para a nossa estreia, vamos falar de um dos maiores poetas brasileiros. Ele que é meio bossa nova e rock and roll, Cazuza. Cazuza foi um ícone e representou toda a sua geração, assim como as que vieram em seguida. Vamos entrar um pouco melhor na sua história? O tempo não para nunca foi usado pela direita. Porque o Brasil mostra a sua cara, é muito subjetivo, né? Quer dizer, é objetivo, mas é subjetivo. Quer dizer, a direita pode usar, a esquerda pode usar, né? Mas já o tempo não para. Eu acho que ele é diretamente assim para os ratos mesmo, né? Que são inerentes a qualquer posição política. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos, o tempo não para. Quem era chamado de bicho, de maconheiro, era identificado como uma pessoa ruim, né? E, na verdade, os ladrões é que transformavam o país num puteiro.
né? E então ele colocou as coisas nos seus devidos lugares, eu acho, quando ele falou isso, né? Aí ele fala da vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta, né? Então, quer dizer, os bichas e os maconheiros eram segregados, mas os verdadeiros ladrões eram os ratos, né? Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro, pois assim se ganha mais dinheiro, dinheiro. Além de todo o seu marco na música nacional, Cazuza também teve um importante papel social ao ajudar a derrubar alguns estigmas do vírus HIV. Foi assim que ele se tornou um personagem importantíssimo para essa luta. Cazuza nasceu no berço esplêndido, né, da música popular brasileira, que o pai dele, desde que a gente namorava, já trabalhava na indústria fonográfica. Ele, até os 15 anos, era um santo. Até os 15 anos, ele não me deu o menor trabalho. Aí descontou, até os 18, fez coisas horríveis, me levou à loucura, mas como eu tenho uma cabeça boa, ele não conseguiu me enlouquecer. Para o Cazuza, como eu disse, era natural, porque ele nasceu no berço esplêndido. Por exemplo, Caetano conheceu ele criança, os Novos Baianos conheceram ele criança. Então, ele fazia parte daquele grupo, sendo muito criança ainda. E as pessoas gostavam do Cazuza, né? Independentemente de ser quem era das letras, era um personagem simpático ali. Então, ele fez um tremendo de um serviço para os soropositivos no Brasil. Se você pega uma letra dele, você sente... Era uma coisa que ele falava da doença, sem dizer que estava doente, mas a gente nota nas letras, né? A piscina tá cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Conforme os anos, os meses foram passando e os relatos de casos cada vez maiores, a gente vê que a doença começa a atingir outros grupos populacionais. Então, mulheres heterossexuais, homens heterossexuais, recém-nascidos, né? E aí as pessoas começam a perceber que a doença não é só deste grupo. Mas o estigma já estava posto, de que era uma peste gay, de que era um câncer gay, como vários jornais brasileiros, inclusive, passaram a noticiar. E no começo nós fomos contra ele se declarar para a imprensa, mas ele nos derrubou dizendo uma coisa impressionante. Ele falou: papai, eu canto Brasil, mostra a sua cara, e numa hora dessa eu não posso deixar de mostrar a minha. Ninguém mais vai acreditar no que eu canto, no que eu escrevo, no que eu falo. Ele aí chamou a imprensa e contou, e foi muito bom, foi um alívio para nós todos. Mas se você achar que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. Na verdade, em 5 anos de doença, o Cazuza experimenta aquilo e posa para a capa de revista com a aparência debilitada por conta dos efeitos colaterais, vai à premiação de cadeira de rodas com uma bandana na cabeça para cobrir a falta de cabelo. Isso, para um cara que era muito vaidoso, deve ter sido incrível essa experiência, coragem de fazer isso, né? Porque até o final ele nunca se escondeu. E ele não se escondeu, ele se mostrou até o final numa cadeira de roda. Tinha muitos preconceitos de associar ele ao vírus e associar ele à promiscuidade, porque todas essas 3 coisas estavam numa tríade na cabeça. Pelo menos a minha geração gay ouviu, ou cresceu meio que ouvindo isso. Ele pegou porque ele ia pra um monte de festa, um monte de putaria, e pegou e morreu disso. Então, tipo, e é isso que acontece com gays. Tipo, eu ouvi do meu pai que eu ia pegar AIDS, porque quando eu contei que eu era gay. Eu fiz o exame de sangue e, tipo, na paz. E aí, um dia antes de ir no médico, eu imprimi, tipo, horário do almoço no trabalho, usei a impressora do trabalho, e aí eu imprimi, aí eu vi lá, tipo, carga viral, tipo, 120 mil. Aí eu entrei em pânico. Dá para você notar na discografia dele, você vê nas letras, dos primeiros discos, ele falava só dos amores desvairados, da vida que ele levava, e depois que ele soube disso, você nota direitinho, ele passou a falar do Brasil, passou a falar do país dele, e para falar também do povo brasileiro. Então, a carreira dele, poeticamente falando, a gente nota direitinho essa divisão. Então, eu acho que foi um grito
muito bem dado que ele deu e que o Brasil inteiro não esquece até hoje, 31 anos depois. Figuras públicas que se manifestam como infectadas, como portadoras do vírus, elas trazem o debate à tona. Qualquer pessoa pública que fale sobre uma doença, alguma coisa, ela está dando voz para outras pessoas. Muito importante as pessoas darem voz, principalmente pessoas com visibilidade, igual ele tinha uma puta visibilidade, e também ele conseguiu, tipo, ele atingia todos os públicos, né? Então, tipo, mesmo o cara que era hétero, tipo, que não tinha a menor chance, ele sabia o que era por causa do Cazuza. Tipo, ele conseguiu atingir e ter a empatia de todo mundo. Ele foi muito corajoso, tipo, que é uma bravura muito grande de se expor estando ferido. Porque quando você se expõe, quando você já tá bem, é uma coisa. Quando você ainda tá no meio do machucado, expor isso é uma coragem muito grande, assim. É uma vontade de realmente ser um exemplo para os outros, assim, de superação. É muito egoísmo da minha parte, mas eu preferia que ele fosse um ilustre desconhecido e estivesse aí casadinho com seus filhinhos, meus netinhos, do que ter sofrido tanto, né? Mas os desígnios de Deus a gente não pode conduzir, né? É ele lá de cima que mostra. Então, eu acho que ele me deu um filho maravilhoso, claro que 50% o João colaborou, não posso dizer que não, mas que me deu muito prazer, mas durou pouco, como tudo que é muito bom, né? E uma curiosidade, assim, essas são as características que eu vejo hoje nele, né? Uma curiosidade, assim, uma sede de viver, experimentar tudo, em todos os campos. Ele fez o que ele quis, viveu da maneira que ele quis, experimentando, que é uma coisa muito daquele período, né, como eu falei para vocês, assim, de ser, olha, liberou, então o que a gente vai fazer das nossas vidas? E o Cazuza foi até o fundo dessa experimentação. Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que ele estaria sempre numa posição de vanguarda, defendendo o país dele, defendendo as ideias dele. Então eu acho que ele estaria numa posição de vanguarda, apesar de já ter 63 anos, se estivesse aqui, né? Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou o cara, cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Viva Cazuza. Viva Cazuza. Obrigado.